o projeto, porventura, digamos que seja reprovado, o município de qualquer forma, a procuradora já disse que vai colocar alguma medida administrativa, enfim, pode isso até demandar alguma questão judicial. Então, meu voto vai ser favorável pelo projeto, de acordo com o que está demandando aqui o Ministério Público, que é um órgão regulador nessas questões, inclusive atendendo sugestões e encaminhamentos por parte do CONDICA, que é o que diz aqui um desses documentos que a gente recebeu hoje por parte da administração municipal. Então, quero registrar que me equivoquei, acho que não deveria ter dito isso ontem nesse contato que tive com um dos conselheiros, mas a gente comete também equívocos e não tenho constrangimento nenhum em dizer isso publicamente, por isso que gostaria de explicar o meu voto aqui no dia de hoje. Obrigado. Vereador Arley. Boa tarde a todos. Quero dizer que concordo com as explicações, as manifestações dos colegas, em parte, e gostaria de saber se todos os vereadores têm conhecimento sobre a regulamentação do banco de horas aqui do município. Então, eu acredito que isso pode gerar um passivo para o município, porque não existe você compensar a hora sem regulamentar. Então, a hora trabalhada, quando ela é 200, ela é com adicional noturno ou sábado e domingo, ela tem um diferencial. Não é legal compensar hora por hora. E eu estive olhando aí outros municípios aí onde trabalham três no horário comercial e 2 fazem plantão. Não vejo a necessidade de ter 5 conselheiros durante o horário de expediente e depois ainda plantão. Então, existe uma queda de braço dessa administração contra o Conselho Tutelar, isso é sabido por todos nós, e principalmente a intransigência desse governo ao diálogo de encontrar caminhos. Vem impondo algumas coisas e até a procuradora jurídica ontem meio que ameaçou o legislativo, que é um poder independente. Então, ninguém pode condizer ao voto do vereador. Cada um de nós somos soberanos quanto ao seu voto e, por isso, eu irei votar contra. Vereadora Rosane. Boa tarde a todos. Também quero me manifestar sobre meu voto. Não concordando que um conselheiro trabalhe e faça 24 horas de plantão, porque, pelo que eu vi, eles vão ganhar uma folga durante a semana. Vão ficar 24 horas numa semana, dia e noite, e vão ganhar uma folga, então, na segunda, né? E, que nem o colega explicou, eu também acho, assim, que isso não está correto. E também sei que eles nunca deixaram de atender nenhum caso. O Conselho Tutelar fica aberto, sempre fica 3 conselheiros, os outros, então, é em revezamento. Quando há necessidade dos 5, sempre os 5 são chamados e eles resolvem o problema. Mas cada um vota conforme a sua consciência. Vereador Jair. Muito boa tarde a todos. Tem algumas questões e eu vou concordar aqui com o Arley. A primeira delas, não há nem espaço hoje para 5 trabalhar assim fluentemente dentro da sala do Conselho Tutelar. Segundo, se houvesse um diálogo, e tem outros caminhos, a administração poderia ter encaminhado um projeto de uma forma um pouco diferente, né? Tem outros caminhos, outros meios. Então não é somente esse meio que se achou. Outras, o ponto poderia ser de 6 horas, ou algum outro caminho teria. Então, nesse sentido, eu justifico, não vou me estender, nós estamos numa sessão mais rápida, não vou me estender e justifico meu voto. Mais alguém? Então, coloco em votação o projeto de lei número 100/19. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
bem. 3 votos favoráveis, 3 votos contrários, terei que dar o voto de Minerva. E confesso para vocês que é um voto, uma decisão difícil, porque a gente sabe a dificuldade que os conselheiros tutelares têm, o trabalho que eles enfrentam, enfim, as limitações e tudo mais, né? Mas, como surgiu um fato novo, a gente não sabia da questão do Ministério Público, que é a exigência do Ministério Público, a regulamentação desse horário, né? Então, eu espero que a Prefeitura o Poder Executivo use do bom senso para que esse trabalho deles possa ocorrer da forma melhor possível, de uma forma tranquila, sem gerar conflitos, que o conflito não é bom para ninguém, né? Mas eu, como legisladora, eu vou seguir a determinação do Ministério Público, a exigência de que se tenha o cumprimento do horário. Então, meu voto é favorável. O projeto está aprovado com os votos contrários dos vereadores Arley, Jair e Rosane. Pareceres da Comissão de Redação e Bem-Estar Social. Ainda concluindo, eu também havia falado com conselheiros tutelares, há poucos dias conversei com a Andréia ainda e havia dito para ela que eu votaria contra, mas a gente não sabia dessa questão do Ministério Público. Essa é a minha justificativa, então. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli e William Heineck, cujo relator é vereador William Heineck, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Marli Franca e Arley Tomazoni, cuja relatora é a vereadora Marli, emitem parecer favorável ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a proceder na contratação emergencial de um arquiteto. Coloco em discussão o projeto de lei número 11/20. Vereador William. Assim, falando resumidamente, nós temos esse projeto de contratação emergencial de um arquiteto, nós temos da contratação emergencial de 2 pedreiros e de um técnico de estradas e topografia. São os mesmos casos que a gente, apenas para trazer para cá a discussão das reuniões de comissões, que a gente sempre opta por trabalhar em função do bom funcionamento do município, mas nesses 4 anos, quase 4 anos de trabalho, sempre pautamos por frisar a preferência pela contratação através do concurso público, né? Mas esses projetos estavam aguardando alguma manifestação nesse sentido, justificando de uma melhor maneira a questão da emergencialidade, e de qualquer forma, em função para não prejudicar mais a necessidade o trabalho do serviço público, vendo a necessidade de ter esses profissionais contratados, a gente votou favorável nas comissões e também dessa maneira o meu voto vai ser favorável nesses projetos. Mais alguém querendo se pronunciar? Então, coloco em votação o projeto de lei número 11/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli e William Heineck, cujo relator é o vereador William Heineck, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Marli Franca e Arley Tomazoni, cuja relatora é a vereadora Marli, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 13/20. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 2 pedreiros. Coloco em discussão o projeto de lei número 13/20. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação o projeto de lei número 13/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado.
Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli e William Heineck, cujo relator é o vereador Jair Locatelli, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Marli Franca e Arley Tomazoni, cuja relatora é a vereadora Marli, emitem parecer favorável ao projeto de lei número 15/20, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 5.523 de 2019, a qual dispõe sobre a gratificação de difícil acesso. A alteração é no sentido de alterar o valor pago por quilômetro rodado, passando de 0,8 URM, ou seja, 88 centavos, para 0,12 URM, 58 centavos, a fim de corrigir um equívoco no estudo de impacto orçamentário, já que o valor a impactar nos cofres públicos seria muito superior ao estimado. Coloco em discussão o projeto de lei número 15/20. O vereador Arley. Esse projeto a gente discutiu ele, conversou, mas ele ainda deixa muitas dúvidas. Mas eu não posso votar a favor de reduzir esse valor de 88 centavos para 58 centavos para um professor que vai dar aula muitas vezes em estradas, em escolas aí que o acesso é estradas de péssima condição, enquanto que um vereador, quando se desloca com o seu veículo a fim de receber a remuneração, recebe 80 centavos. Então eu acredito que o município tem outros meios de diminuir as despesas, mas não cortando daquele professor, daquele servidor se desloca nessas estradas, principalmente as estradas de chão, em péssima qualidade. Mais alguém? Então coloco em votação o projeto de lei número 15/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.